Olá, meus amores, tudo bem? Dia 30 de junho, último dia do mês, e teremos aula de História. Abram a apostila na página 15, essa aqui, ó, que a tia vai estar explicando o conteúdo junto com vocês, ok? Então, vamos lá. Está escrito assim, desafio. Então, logo de cara, nós temos dois mapas, né? Um mapa é da Capitanias Hereditárias e o outro Brasil Político, né? Então, o primeiro mapa tá, ó, mapa histórico produzido em 1574 pelo cartógrafo Luiz Teixeira. Ele mostra as capitanias hereditárias, sistema administrativo implantado pela coroa portuguesa em 1534. Já o outro é o mapa atual do Brasil, né? Então, aqui, ó, nós temos uma pergunta, né? Observe o mapa de 1574 e compare com o mapa político atual do Brasil. Quais partes do atual território não estavam representadas no período colonial? Então, se a gente observar, no mapa atual nós temos essa indicação aqui, ó, que mostra exatamente, né, a área em que não está localizada no mapa antigo, né? E quais são esses mapas? Se você parar para observar bem, né, mostra exatamente essa parte aqui, ó, do Acre, Roraima, Amazonas e Rondônia, ó, que são exatamente essa partezinha aqui, ó, que está esse quadradinho aqui, né, que meio que seleciona essa parte, mostra exatamente essas partes aqui, que são Acre, Amazônias, Rondônia, Roraima. São esses estados, né, que não estavam representados no mapa antigo, tá? E aí diz assim, ó, observe o mapa de 1574 e compare com o mapa político atual do Brasil. Quais partes do atual território não estavam representados no período colonial? Então, nós já conseguimos identificar que aquele quadrado que seleciona a parte em que não está selecionado é exatamente a parte em que se encontra, né, o Acre, o Amazonas, Roraima e Rondônia, tá? Mais abaixo nós temos os portugueses e a formação do Brasil. Em 1500, os portugueses desembarcaram pela primeira vez no território que hoje forma o Brasil. Quando avistaram o Monte Pascoal, na chamada Costa do Descobrimento, localizada no estado da Bahia, nas proximidades das cidades de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. A forma de ocupação, né, e de exploração que os portugueses praticaram durante o processo de colonização foi decisiva para a formação do território e do povo brasileiro. A arquitetura também é uma importante marca da colonização portuguesa. Nas cidades históricas coloniais de diversas regiões do país, é possível ver a arquitetura como um traço forte que marcou esse período passado. Com o intuito de extrair riquezas, os portugueses foram ocupando grandes extensões de terras, expandindo suas fronteiras, abrindo fazendas, organizando a produção de mercadorias e construindo vilas e cidades. Página 16. Essa aqui. A colonização portuguesa marcou a formação do território brasileiro, suas fronteiras e sua imensa extensão. Além disso, colocou em contato diferentes povos e suas culturas. Então, abaixo nós temos aqui uma imagem, né? A imagem de uma cruz.
E essa cruz ela foi instalada na praça onde foi realizada a primeira missa no Brasil, lá em 1500, né, na cidade de Santa Cruz Cabrália, na costa do Descobrimento, no estado da Bahia. A cidade recebeu esse nome em homenagem ao navegador português Pedro Álvares Cabral, responsável pela chegada das caravelas portuguesas ao Brasil. Ficou curioso? Se quiser saber mais como foi o primeiro contato entre os portugueses e os indígenas, leia o livro A Carta de Pero Vaz de Caminha para crianças, de Tony Brandão. Nessa carta, datada de 1500, Pero Vaz conta quais foram as primeiras coisas que os portugueses fizeram ao desembarcar no Brasil e como foi o primeiro contato com os indígenas que habitavam nossa terra. E aí logo abaixo nós temos desafio. O que você sabe sobre a chegada dos portugueses ao Brasil e sobre o início da colonização? Converse com seus colegas a respeito. Ou seja, é muito fácil você... Isso aqui é uma resposta pessoal, mas para você formar essa resposta, basta só você voltar à leitura, né, e entender como foi o primeiro momento, como foi a chegada dos portugueses. E aí você fala com as suas palavras e responde essa perguntinha, tá bom? Em 1532, o rei português decidiu enviar outros portugueses para povoar o território brasileiro. Ao chegarem aqui, eles construíram a primeira vila, São Vicente, localizada no litoral do estado de São Paulo. Nessa vila, os portugueses deram início à organização da atividade econômica mais importante desse período, a plantação da cana e a produção de açúcar. Página 17. A atividade açucareira logo se tornou bastante lucrativa e espalhou pela faixa litorânea, em torno das propriedades onde se produzia o açúcar. Foram se formando outras vilas e cidades. A primeira cidade fundada no Brasil foi Salvador, em 1549, no atual estado da Bahia. A sua construção foi uma iniciativa de Tomé de Souza, enviado pelo rei de Portugal para instalar aqui o governo geral da colônia. Além de ser a primeira cidade, Salvador foi também a primeira sede, né, do governo português. O mapa a seguir mostra as vilas e cidades que existiam e a partir da instalação o governo geral em 1549. Então, logo abaixo aqui, nós temos, né, um mapa onde mostra as vilas e cidades que existiam a partir da instalação do governo geral, né? E aí a gente vê, Natal, Filipéia, Olinda, Recife, Porto Calvo, Penedo, né, Salvador, Ilhéus, Porto Seguro e aí vai. No mapa é possível perceber que o território que hoje corresponde ao Brasil estava dividido em duas grandes porções de terras. Do lado direito da linha do Tratado de Tordesilhas ficavam os domínios portugueses e do lado esquerdo da linha os domínios espanhóis. Antes mesmo da chegada dos portugueses, o acordo foi estabelecido entre as duas nações. O Tratado de Tordesilhas, em 1494, fixava uma linha imaginária para que a posse das terras já descobertas e das terras que ainda seriam conhecidas por esses dois povos. Então, logo abaixo, nós temos o desafio, né? 1. Faça novamente uma comparação entre o mapa produzido, né, nesta página e o mapa histórico feito por Luiz Teixeira, em 1574. Procure observar uma semelhança e uma diferença entre eles. Bem, comparando esse mapa aqui
com o mapa, né, de Luiz Teixeira, a gente vai perceber que a semelhança é a existência do Tratado de Tordesilhas, que tanto nesse quanto no outro existe, né? Esse tratado já existe, já existia, né? E a diferença foi a divisão e a distribuição territorial, né, em capitanias no mapa de Luiz Teixeira. Então, assim, a gente vai poder observar que vilas e cidades, essa diferença, né, da divisão e da distribuição de vilas e cidades no mapa de Luiz Teixeira. Então, aqui nós podemos observar a semelhança e a diferença, né? Vamos lá, página 18. Povos africanos. A população brasileira atual é composta, dentre outros povos, por descendentes de africanos. O que você sabe sobre a história da África e sobre as culturas africanas? Você sabe como os povos africanos foram trazidos para o Brasil? A África é um grande continente multicultural, formado por mais de 50 países e por muitos povos. Esse continente é considerado o berço da humanidade, pois ali foi registrado o surgimento dos primeiros antepassados humanos. Por ser uma região habitada há muito tempo, abriga muitas histórias, saberes, técnicas e culturas. Dessa maneira, são incontáveis as contribuições dos povos da África para o desenvolvimento das civilizações e os conhecimentos que se difundiram a partir dali para o restante do mundo e ao longo do tempo. Então, logo abaixo, ao lado aqui, nós temos, né, o mapa da África político, né, onde você pode observar, né? E abaixo nós temos, é verdade? O Egito faz parte do continente africano e a civilização que se desenvolveu na região era composta por uma população bastante miscigenada, com a mistura de povos sendo em grande parte de pessoas negras, ou seja, é verdade, porque aqui em cima no texto diz que a África, né, é um continente em que mais tem, né, pessoas de todas as culturas e de todos os outros países, ou seja, é uma mistura, né, mistura de povos. Então, realmente é verdade. O Egito está localizado na África e a civilização egípcia antiga era composta também por pessoas negras. Então, de fato, é verdade. Página 19. Escravidão como comércio. Na época das grandes navegações europeias, os portugueses buscavam expandir seus domínios e encontrar riquezas como metais preciosos e outros produtos lucrativos. Um pouco antes de chegarem ao território que atualmente forma o Brasil, os portugueses já haviam alcançado o continente africano, onde iniciaram a colonização de diversas regiões. Ali estabeleceram relações de comércio e de exportação. Uma das atividades mais lucrativas estabelecidas pelos portugueses na África foi o tráfico de pessoas para serem escravizadas. Esse comércio consistia em uma troca entre os comerciantes portugueses e africanos, que capturavam pessoas em troca de diversos produtos trazidos da Europa. Quando os portugueses iniciaram a produção de açúcar no Brasil, o tráfico de pessoas escravizadas passou a representar uma fonte de mão de obra bastante lucrativa. Os escravizados eram obtidos a baixo custo e depois eram vendidos por preço altos aos proprietários de terras. O escravismo praticado pelos europeus foram responsáveis pelo deslocamento forçado de milhões de pessoas do continente africano
para a América e a Europa. Então, ao lado nós temos aqui uma figura, né, de africanos escravizados que realizavam pequenos serviços na Bahia por volta de 1850. E nessa época, né, essa escravização e essa troca, né, essa venda de pessoas era muito forte, né? E era uma forma muito lucrativa. Abaixo nós temos o jogo rápido. Escolha 3 palavras a seguir e escreva um parágrafo com elas sobre a escravização dos africanos pelos europeus. Ou seja, aqui nós temos as palavras comércio, mão de obra, deslocamento forçado de pessoas, lucro, exploração e colonização. Então, vocês terão que fazer um parágrafo, né, e com essas palavras e montar, né, um pequeno texto usando essas palavras, tá? Um pequeno parágrafo usando essas palavras. A tia, por exemplo, fez assim, ó, eu usei as palavras, fiz o meu pequeno texto e ficou dessa forma, ó. Os europeus iniciaram a colonização do continente africano. Os europeus iniciaram a colonização do continente africano e obtiveram grandes lucros com a exploração de mão de obra nativa e o comércio por meio do deslocamento forçado de pessoas para outros continentes. Ou seja, a tia usou todas essas palavras, tá, para formar esse pequeno parágrafo. Então, vocês vão usar como exemplo, tá, e fazer do jeitinho de vocês. Então, se vocês sentirem dúvidas, vocês podem estar chamando a tia, que a tia ajuda vocês sem problema nenhum, tá bom? Então, um beijo, meus amores. Tchau, tchau.